Atos, capítulo de número 5, nós estamos caminhando na exposição do texto de Atos. Nós faremos hoje a leitura do capítulo 5, do verso de número 17 até o verso 32. Atos capítulo 5, verso 17 até o versículo de número 32. Leiamos, meus irmãos. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. E conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisso, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Até aí, meus irmãos, vamos orar mais uma vez, fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Ó Deus, mais uma vez, nós nos colocamos na sua presença e louvamos o Senhor, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de abrirmos a sua palavra e agora nos prepararmos para ouvir a exposição bíblica. Clamamos ao Senhor pela ação do Teu Espírito Santo sobre nós. Guia-nos, ó Deus, no entendimento da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje o tema do nosso sermão, do texto que nós vamos pregar aqui hoje é: antes importa obedecer a Deus. As crianças podem anotar, né? Não só as crianças, mas os adultos também podem anotar aí o tema do sermão. Antes importa obedecer a Deus. Esse é o tema do sermão que nós vamos pregar hoje. E a sugestão de um desenho que eu quero fazer aqui para as crianças é: eu quero que vocês desenhem uma luta, mas uma luta entre uma ovelha e um dragão.
Poxa, esse desenho vai ficar fera. Uma luta entre uma ovelha e um dragão. Hoje o liturgista sou eu, então vocês vão apresentar para mim mesmo, né? O desenho que vocês vão fazer. Então prestem bastante atenção no sermão, não só façam suas anotações, ao ouvir uma palavra, pastor, essa palavra é difícil, anota lá qual é essa palavra e depois o pastor vai tentar explicar para você o significado dela, tá bom? Pois bem, meus irmãos, por que nós, inclusive, sugerimos, né, esse desenho para as crianças? Porque quando nós falamos sobre a história da redenção, meus irmãos, aquilo que as Escrituras nos ensinam é que essa história ela é verdadeiramente marcada por uma luta, por uma batalha, por uma grande batalha. Nós vemos isso desde os primeiros momentos da história da redenção, desde o momento em que Adão e Eva pecaram contra o Senhor no Éden. A partir daquele instante começou uma luta, uma batalha, que o próprio Senhor mesmo vai descrever como sendo uma batalha entre a semente da mulher e a semente da serpente. É claro, e nós louvamos ao Senhor, meus irmãos, porque o texto bíblico vai dizer que a despeito dessa batalha ser sangrenta e terrível, no final, meus irmãos, o descendente da mulher pisará a cabeça do descendente da serpente. Essa batalha, ela é descrita para nós, não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. E a maneira com que o texto bíblico descreve esta batalha, no texto de Apocalipse, é a descrição de uma batalha entre um cordeiro e o dragão. E nós podemos ver isso lá no texto de Apocalipse, no capítulo de número 12, no versículo de número 17, onde o texto bíblico vai dizer que o dragão, ele não consegue destruir o filho varão. E uma vez que ele fracassa nesse seu empenho, então ele agora mira o seu alvo nos eleitos. Quando nós consideramos a história da igreja, meus irmãos, nós temos a consciência de que ela é marcada por lutas e por hostilidade. Nós sofremos a oposição do mundo, nós enfrentamos as lutas com a nossa própria natureza corrupta e caída, mas nós temos um inimigo declarado, e esse inimigo declarado é Satanás. No entanto, meus irmãos, há a certeza da vitória de Cristo sobre Satanás, e é com a convicção e a consciência de que o Cordeiro triunfou sobre o dragão, que a igreja milita, certa de que ela irá triunfar na vitória do Cordeiro. Pois bem, meus irmãos, tendo em vista esse enredo da história da redenção, que nós olhamos para a passagem que temos diante de nós, e nós vemos aqui as lutas que os primeiros cristãos passaram a enfrentar por causa da pregação do Evangelho. E é maravilhoso nós percebermos como que, desde os primeiros capítulos do livro de Atos, nós vemos o avanço do Evangelho. No começo do texto, a passagem vai dizer que haviam apenas 120 discípulos ali em Jerusalém. Logo depois, o texto descreve que é um acréscimo de 3.000 pessoas. Logo depois, o texto fala que é um acréscimo de 5.000 homens. E como nós vimos no último sermão, onde o texto bíblico relata o crescimento do Evangelho e o impacto da pregação sobre aqueles que estavam fora da igreja e sobre a sociedade, nós vimos que Lucas, ele inclusive, desiste de contar. Ele desiste de contar. Ele mostra que
o evangelho estava crescendo e dia a dia eram agregados homens e mulheres no Senhor. Mas onde há o avanço da igreja, onde há o avanço do evangelho, há sofrimento e há oposição. Eu lendo um comentarista, meus irmãos, tratando a respeito do texto, ele fez essa afirmação que me chamou muito a atenção. Não há nenhum missionário que relate a história do avanço da pregação do evangelho e do reino num determinado contexto onde não haja oposição e onde não haja luta. Onde há avanço do evangelho, onde há avanço do reino, onde há pregação, onde o reino avança, via de regra há hostilidade, há perseguição, há sofrimento, há uma luta de fato, meus irmãos. E os crentes do primeiro século enfrentaram essa luta. A oposição a que eles passaram a ser submetidos ao longo dos anos foi se tornando cada vez mais intensa. Nós veremos isso no próximo domingo, onde, inclusive, os apóstolos agora, por causa da hostilidade dos saduceus, passam a sofrer, inclusive, fisicamente. Até aqui, aquilo que eles enfrentam é a prisão. Mas, logo adiante, o que nós veremos é que eles enfrentam não apenas as cadeias, mas também os açoites das autoridades por causa da pregação do Evangelho. Quando nós olhamos para as cartas, e não precisamos nem mesmo chegar nas cartas, mas logo daqui a alguns capítulos, nós veremos o relato do primeiro cristão sendo martirizado por causa da pregação fiel do Evangelho. E aqui nós vemos, irmãos, que o motivo pelo qual os apóstolos passam a sofrer oposição é justamente por causa da pregação da cruz, justamente por causa da pregação do Evangelho. Nós vimos isso lá no capítulo de número 4, onde o texto nos mostra que porque Pedro e João estavam pregando no templo, eles são presos, eles passam uma noite presos, e no dia seguinte eles são interrogados pelo Sinédrio. Aquilo que o texto vai nos mostrar é que os líderes judeus do primeiro século, as principais autoridades do Sinédrio, haviam dado a eles uma ordem, uma vez que não tinham condições de mantê-los presos, inclusive porque temiam a reação da multidão, haviam dado uma ordem de que eles não falassem no nome de Jesus. Mas é curioso, meus irmãos, que naquele embate, naquele primeiro embate dos discípulos com os membros do Sinédrio, a palavra que Pedro vai dar àqueles homens é que não seria justo deixar de falar do Evangelho, não seria justo deixar de dar ouvidos à voz do Senhor Jesus e deixar de obedecer ao mandamento do Senhor, de fazer discípulos e de testemunhar com autoridade, uma vez que eles foram capacitados pelo Espírito Santo para fazer isso. Na ocasião em que nós fizemos a exposição daquele texto, algo que nós dissemos é que os discípulos não precisavam, ter dito para os membros do Sinédrio: a gente vai continuar pregando, vocês estão mandando a gente parar, mas a gente vai continuar pregando. Eles não precisavam, quer dizer, eles podiam ficar calados, saírem dali e continuarem pregando, mas eles não fizeram isso. Eles foram claros, foram firmes, cheios do Espírito Santo. Eles disseram àqueles homens que eles não poderiam desobedecer às ordens do Senhor Jesus. E quando eles saem então da prisão, eles se reúnem com os crentes e eles oram juntos ao Senhor para que o Senhor lhes desse cada vez mais coragem para pregar o Evangelho e que essa pregação fosse acompanhada por muitos sinais e prodígios. E aí nós vimos, meus irmãos, que o primeiro sinal que acompanha a pregação da palavra, depois da oração que os discípulos fizeram, foi o juízo de Deus sobre Ananias e Safira. O texto nos mostra, meus irmãos, que
ainda que seja glorioso, e a expectativa e o desejo do nosso coração seja de viver uma vida perante a face de Deus, nós devemos ter a consciência de que estar diante de Deus é também perigoso se nós não vivemos de maneira santa e piedosa. A presença de Deus, ela é santificadora, mas a presença de Deus, ela é também juízo e justiça para ímpios, impenitentes, que pervertem o Evangelho e que mentem ao Espírito Santo, como o texto bíblico aqui vai dizer. Mas o texto continua e ele narra aqui outros sinais que estão mais relacionados de fato ao Evangelho, do versículo 12 até o versículo de número 16, onde a passagem vai descrever aqui o terceiro quadro que Lucas pinta a respeito da condição e da realidade da igreja. E aqui os sinais, aqui o texto faz referência, é de que muitos eram curados e demônios também eram expulsos. E aí, meus irmãos, nós chegamos no versículo de número 17. E essa passagem, ela vai nos mostrar aqui, durante todo o texto, evidentemente a gente pode perceber isso, mas a passagem vai descrever aqui para nós que mais uma vez os apóstolos agora vão enfrentar a prisão. E o texto vai descrever aqui qual é o motivo deles enfrentarem a prisão. E o motivo, meus irmãos, que o texto vai apresentar aqui para que os apóstolos fossem presos era a inveja dos saduceus. Então, a passagem vai nos mostrar que, mais uma vez, os discípulos, eles são presos. Anteriormente, lá no capítulo de número 4, o que o texto nos mostra é que apenas Pedro e João haviam sido presos. Mas agora, meus irmãos, todos os apóstolos são presos. Todos, sem exceção. E o texto bíblico vai dizer, no versículo de número 17, que o motivo pelo qual esses homens prenderam os apóstolos era por inveja. E é interessante, você se lembra que no domingo passado, falando a respeito do avanço do reino ali em Jerusalém, mostrando que agora a igreja crescia para além dos muros de Jerusalém, de tal forma que pessoas de outras cidades afluíam para Jerusalém para ouvir a pregação do Evangelho e também para receberem os benefícios dos milagres que eram realizados pelos apóstolos. Nós demos o título para aquele sermão de um reino transbordante. O reino transborda. As pessoas ouvem o Evangelho. A pregação ela é realizada com fidelidade. E mesmo diante da disciplina de Ananias e Safira, a igreja continua a crescer, o reino transborda. Mas aquilo que a passagem vai nos mostrar, meus irmãos, é que existe mais alguma coisa transbordando aqui. O reino transborda, mas também a inveja dos saduceus transborda. A expressão aqui, tomaram-se de inveja, é justamente isso. Se encheram de inveja. Transbordaram de inveja. E o que eles invejavam, obviamente, era o sucesso, por assim dizer, entre aspas, né, do ministério apostólico. As pessoas davam ouvidos à pregação dos apóstolos, de tal forma que os saduceus tinham medo de fazer alguma coisa com eles e fossem apedrejados. Eles se encheram de inveja. E é interessante, meus irmãos, que o texto das Escrituras nos mostra que essa é, inclusive, a razão pela qual os fariseus, eles haviam aprisionado o Senhor Jesus. E aí você percebe aqui, é interessante, quando você olha para os evangelhos, você vê a hostilidade dos fariseus em relação a Cristo. Quando você olha para o texto de Atos, nós vemos a hostilidade dos saduceus em relação aos discípulos. No texto de Marcos, no capítulo 15, no versículo 10, o texto vai dizer que eles haviam aprisionado o Senhor Jesus, eles eram hostis em relação ao ministério de Cristo,
queriam prendê-lo e matá-lo porque sentiam inveja. Porque sentiam inveja. E agora, meus irmãos, os saduceus querem matar e aprisionar os discípulos, porque eles sentem inveja. Sabe o que é curioso, meus irmãos? É que a palavra inveja aqui no texto grego, ela é zelo. Olha que interessante. A palavra para inveja aqui no texto original é a palavra zelo. Então, esses homens, eles poderiam, inclusive, argumentar que eles estavam prendendo os discípulos por serem zelosos em relação à lei, zelosos em relação ao templo, zelosos em relação à ordem. No entanto, meus irmãos, o que a passagem aqui nos ensina é que zelo, a parte das Escrituras, é legalismo. Esses homens eram motivados não por um zelo piedoso, mas por um legalismo invejoso. E aquilo que a inveja faz, meus irmãos, é matar. Homens, quando invejam, eles matam. É isso que os fariseus fizeram com o Senhor Jesus, é isso que Caim fez com Abel, e é isso que os saduceus querem fazer com os apóstolos. Aprenda isso. Zelo, a parte das Escrituras, é legalismo. Zelo, a parte das Escrituras, é inveja. E a inveja mata. A inveja mata. A passagem então continua, meus irmãos, e o texto vai nos dizer que, de forma extraordinária, dessa vez os discípulos não tiveram que passar a noite toda presos no cárcere, porque de forma extraordinária um anjo do Senhor os libertou. De forma extraordinária um anjo os libertou. E aí é curioso, meus irmãos, porque ao longo de toda essa passagem nós podemos ver alguma ironia aqui. Há uma ironia aqui no texto. Por quê? Se vocês se lembram, os irmãos que têm acompanhado aqui a exposição do texto do Evangelho de Marcos, ao que nós temos ensinado, é que uma das características dos saduceus é de que eles eram o correspondente no primeiro século ao teólogo liberal do século XX e século XXI. Por quê? Porque negavam verdades importantes a respeito do Evangelho. Inclusive, nós podemos nos lembrar aqui de algumas coisas. Né? O que o saduceu negava? No que o saduceu não acreditava? Por exemplo, ele negava a maior parte das escrituras do Antigo Testamento. Acreditava apenas que a Torá, o Pentateuco, havia sido inspirado por Deus. Um saduceu não acreditava em vida após a morte. Um saduceu negava a ressurreição dos mortos. Um saduceu não acreditava em seres angelicais, não acreditava em anjos. Mas, como uma ironia, o Senhor manda um anjo aqui para libertar esses homens. E a orientação que esses homens recebem da parte do anjo é que eles deveriam ir ao templo e ensinar a palavra de Deus, ensinar o Evangelho. No versículo 20, o texto diz assim: ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Todas as palavras dessa vida. Do que o texto aqui fala, meus irmãos? Qual é a recomendação aqui do anjo? A recomendação é de que eles continuassem a pregar as palavras de vida eterna. Você se lembra daquele momento no Evangelho de João, no capítulo de número 6, o Senhor Jesus está pregando o Evangelho, e o Senhor Jesus, ele vê uma multidão sendo confrontada, e diante da pregação do Evangelho, essa multidão, ela dispersa. A pregação do Evangelho foi pesada demais para eles.
ao ponto de que os próprios discípulos, eles começam a questionar, dizendo: que duro é esse discurso, quem pode suportar? Talvez eles pudessem ter considerado a possibilidade de sugerir ao Senhor Jesus que começasse a pegar mais leve nos sermões, porque afinal de contas, o Senhor Jesus estava perdendo os membros da igreja dele. E aí então o Senhor Jesus, como quem está obviamente mais preocupado em fazer a vontade de Deus e agradar a Deus do que aos homens, vira para os discípulos e diz assim: olha, vocês querem ir embora também? Porque se quiser, pode ir. E qual é a resposta, meus irmãos, que os discípulos dão para o Senhor Jesus? Para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. A pregação com a qual os apóstolos estavam comprometidos no primeiro século, meus irmãos, e aquilo que eles anunciariam no templo agora, em obediência à ordem do anjo, eram as palavras de vida eterna que eles haviam ouvido e recebido do próprio Senhor Jesus. Eles foram obedientes aqui, meus irmãos, ao Senhor e desobedientes aos saduceus. Mas a passagem então continua, meus irmãos, e o texto a partir da segunda parte do versículo 21 diz: chegando porém o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas ainda não os acharam, mas os guardas indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. E aqui, meus irmãos, é interessante porque nós vemos que homens e autoridades se levantam contra os apóstolos, mas nós nos lembramos aqui do texto do Salmo de número 2. O que o texto do Salmo de número 2 diz acerca daqueles que se levantam contra o ungido do Senhor? O texto diz: o Senhor zomba deles. O Senhor ri deles. Irmãos, pense nessa cena. Estavam ali as principais autoridades religiosas do primeiro século. O sinédrio tinha poder e autoridade religiosa e, dentro dos limites impostos pelo Império Romano, inclusive poder e autoridade civil. Estavam ali sumo sacerdote, estavam ali os escribas, estavam os anciãos, que eram uma espécie de conselheiros do sinédrio, as principais autoridades, até que o sumo sacerdote então manda chamar aqueles que estavam tumultuando e transtornando o mundo, que é a expressão que o próprio texto de Atos vai se valer para se referir aos apóstolos. Então, quando chega o responsável que se diz: olha, não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém lá. A sentinela estava lá, as portas estavam fechadas, mas quando elas foram abertas, não tinha ninguém lá. O Senhor zomba deles. O Senhor zomba daqueles que se levantam contra o seu ungido. Mas a passagem aqui continua, meus irmãos, e o texto vai dizer então que nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisso, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, e aqui há algumas acusações que esses homens fazem aqui aos apóstolos.
A primeira consideração que o sumo sacerdote aqui faz é: nós ordenamos a vocês expressamente que não ensinasseis nesse nome. Nós ordenamos a vocês expressamente que não ensinassem nesse nome. Lembra daquilo que eles haviam dito para Pedro e João, lá no capítulo de número 4? Que eles deveriam parar de ensinar no nome de Jesus? Mas os discípulos, eles não se importaram com a ordem dos membros do Sinédrio, com a ordem dos sacerdotes do templo. Eles deram ouvidos às palavras do Senhor e continuaram a pregar no nome de Cristo. Mas é interessante, meus irmãos, a forma com que o texto se refere aqui à admoestação e à reprovação por parte do Sinédrio, quando eles dizem: nós vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Hoje pela manhã, na nossa escola dominical, nós falamos um pouco a respeito disso. Os discípulos, meus irmãos, poderiam ensinar o que eles quisessem. Eles poderiam falar sobre qualquer coisa. Mas aquilo que os levaria à prisão era o nome de Cristo. Hoje em dia, nós podemos ensinar o que nós quisermos. Nós podemos defender qualquer religião. Há quem se levante para defender o Islã. E tudo bem, mas nós não podemos falar nesse nome. O problema do mundo, meus irmãos, é com Cristo. O problema do mundo é com Cristo. Os discípulos estão sendo perseguidos. Os discípulos estão sendo perseguidos aqui porque eles estão comprometidos em falar no nome de Jesus. Eles estão comprometidos a pregar o Evangelho. E por quê, irmãos? Por quê? Porque o Evangelho desperta tanta hostilidade. Porque o Evangelho e a pregação fiel do Evangelho desperta tanto ódio dos homens para com Cristo e para com seus discípulos. O Senhor Jesus mesmo dizia: olha, eles me perseguiram, vão perseguir vocês também. Eles me odiaram, vão odiar vocês também. O ódio do mundo é contra Cristo. E quando esses homens perseguem os discípulos, eles estão perseguindo a Cristo. Não é isso, meus irmãos, que o próprio Senhor Jesus diz, quando naquele encontro extraordinário com o apóstolo Paulo, que ainda era Saulo, ele vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo provavelmente estava presente no martírio de Estevão. Era um homem extremamente cruel, um perseguidor da igreja, testemunhou o assassinato de muitos cristãos. Mas quando o Senhor Jesus o confronta, as palavras do Senhor Jesus para com Saulo foram: Saulo, Saulo, por que me persegues? O problema do mundo, meus irmãos, é contra Cristo. O problema do mundo é contra o Evangelho. E por que, meus irmãos? Por que há tanta hostilidade, meus irmãos, do mundo para com Cristo? E a resposta, meus irmãos, é que por natureza o homem nasce inimigo de Deus. Ele nasce odiando a Deus. Esse discurso humanista de que o homem ele procura a Deus, ele não é verdadeiro. Aquilo que o homem quer e aquilo que o homem faria se ele pudesse era matar a Deus. E é isso que o homem faz quando o exclui de sua vida, quando rejeita a sua palavra, quando não dá ouvidos ao Evangelho. O homem não quer a Deus, o homem não quer se relacionar com o Senhor, porque por natureza o homem odeia a Deus. Esse é o motivo pelo qual
o mundo nos diz: não fale nesse nome. Não fale nesse nome. Os saduceus e membros do Sinédrio consentiriam com a pregação politeísta do paganismo romano. Mas eles não podem consentir com a pregação de Cristo. Reverendo Marco Antônio, por quem nós oramos aqui, um amigo pessoal, foi pastor na Índia, missionário na Índia, na plantação de igrejas, treinando oficiais e obreiros para o trabalho de evangelização e de plantação de igrejas na Índia. E é algo que ele disse e que é muito interessante, é que na Índia não tem nenhum problema, meus irmãos, você dizer e pregar o evangelho e apresentar o Senhor Jesus como Deus. O hindu não vai ter problema com você, você não vai ter problema com o hindu, se você falar de Jesus como Deus. Qual é o problema? Qual é o problema? Então quer dizer que o hinduísmo é uma religião aberta ao cristianismo e que a Índia é uma religião aberta à fé cristã? Não. Não é. O problema, meus irmãos, é que para o hindu, tudo bem você falar que Jesus é Deus, mas se você disser que ele é mais um Deus, o problema está em afirmar que Jesus é o único Deus. Que Jesus é o único Deus. Eles podem admitir um paganismo politeísta, mas eles não podem admitir, eles não podem admitir uma fé que afirme que só há um Deus e que esse Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário e que por meio desse sacrifício ele conquistou para nós o perdão de pecados. Tudo bem você pregar a Cristo, mas só não diz que essa é a única verdade. Não é assim, e aí a gente está pensando num outro contexto cultural, mas não é assim no Ocidente, no pluralismo religioso ocidental que nega a ideia de uma verdade absoluta. Como assim você está dizendo que eu sou errado, que eu estou errado? Eu cresci nessa religião, você está querendo dizer que a minha religião está errada? Não, cada um com a sua religião. Não é assim que as pessoas dizem hoje? Não, há poucos dias eu vi um vídeo mostrando um discurso de um líder religioso que tratava com outros indivíduos assim: não, é tudo o mesmo Deus. É tudo o mesmo Deus. Eu sou cristão, você é hindu, você é muçulmano, mas está todo mundo servindo o mesmo Deus. Mentira, irmãos. Mentira. Isso não é verdade. Mas é tão mais fácil, não é verdade? A pregar um evangelho inclusivista, onde todo mundo está certo e ninguém está errado. Mas, meus irmãos, o evangelho não é inclusivista. O evangelho é exclusivista. Ele vai dizer: só há um Deus, só há salvação por meio de um mediador, e esse mediador é Cristo. E todo aquele que não professa sua fé em Cristo está fadado à condenação. O problema dos saduceus com os apóstolos é porque falavam nesse nome. Mas é interessante a outra consideração que o texto diz aqui. Eles fazem algumas acusações, né? Primeiro, vocês ensinaram nesse nome e a gente disse para vocês não ensinar. E o segundo é aquele tipo, acho que todas as acusações, na verdade, aqui para os apóstolos deveriam ser motivo de alegria, né? Às vezes as pessoas xingam a gente de alguns nomes, mas mal elas sabem que elas estão nos elogiando, né? E aqui é mais ou menos isso. Oh, vocês estão falando o nome de Jesus? Puxa, ainda bem, as pessoas estão vendo, a gente está falando o nome de Jesus. E olha a outra acusação. Vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. Meus irmãos, como isso deve ter soado como música, né, para os ouvidos dos apóstolos, porque afinal de contas era isso que eles deveriam fazer, encher Jerusalém dessa doutrina. Não é isso que nós devemos fazer, meus irmãos? Encher essa cidade dessa doutrina, encher as nossas casas dessa doutrina, dar testemunho do Evangelho. Nós somos chamados, meus irmãos, a encher essa terra com essa doutrina,
com a pregação do Evangelho. É com isso que esses discípulos estavam comprometidos. E aí, talvez, a acusação mais irônica de todos é: vocês querem lançar o sangue desse homem sobre nós. Poxa, mas não é isso mesmo. É exatamente isso. Abra sua Bíblia comigo lá no texto de Mateus, capítulo de número 27, meus irmãos. Onde nós veremos aqui como a multidão, incitada pelo Sinédrio, reagiu diante da tentativa de Pilatos de libertar e inocentar o Senhor Jesus. Mateus 27, no versículo de número 25. Desde o verso 24, olha como o texto diz: vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo. Ele está se eximindo de responsabilidade num claro sinal de covardia, mas ao mesmo tempo em que o texto deixa claro: não havia culpa em Cristo, não havia culpa no Senhor Jesus. Era um inocente que seria morto e crucificado, diferente de nós, meus irmãos. Aquela cruz era nossa, e se fôssemos crucificados ali, essa crucificação seria justa, porque nós violamos a lei e rejeitamos a palavra de Deus, buscando fazer leis para nós mesmos. Mas Cristo se submeteu ao Senhor e à sua palavra durante toda a sua vida. Mas Pilatos ainda diz: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E como eles respondem, meus irmãos? Como eles respondem? E o povo todo respondeu, incitado pelo Sinédrio: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Esses homens eram claramente os responsáveis pela morte do Senhor Jesus. Não é injusto, meus irmãos, portanto, que os apóstolos, ao pregarem o Evangelho, tanto para a multidão, quanto para o Sinédrio no capítulo 4, vão afirmar aos judeus: vós o matastes. Vós o matastes. De forma graciosa, meus irmãos, no primeiro sermão de Pedro, quando ele faz essa afirmação, a palavra de Deus, ela apunhala o coração daqueles homens, de tal forma que uma dor aguda causada pela consciência do pecado os leva ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Mas aqui, meus irmãos, essa dura palavra dos discípulos para com os impenitentes os levará ao flagelo. Mas eles não se intimidam, meus irmãos. E aí, então, no verso 29, Pedro vai dizer assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A quem a gente deve agradar? A nossa preocupação, a nossa motivação deve ser, sobretudo, em agradar a Deus. Há um grande mal, meus irmãos, do qual nós padecemos. Todos nós, em alguma medida. Todos nós. É o temor de homens. É o temor de homens. Temor de homens, meus irmãos, via de regra, é o desejo pela aprovação de terceiros. Se eu fizer isso aqui, a pessoa vai ficar chateada comigo. Temor de homens é o desejo, é o anseio, a expectativa do nosso coração de sermos aprovados pelas pessoas. Mas, meus irmãos, aquilo que o texto bíblico vai dizer é que a gente não tem que andar à procura da aprovação de homens, mas a gente deve procurar a aprovação de Deus. Isso, obviamente, que não significa que a gente pode viver a nossa vida de qualquer forma, como se nós não fôssemos passíveis de correção e de disciplina. No entanto, meus irmãos, quando levamos em consideração que a gente deve procurar agradar a Deus, não aos homens, isso significa que a gente deve ter a convicção de que a nossa consciência, a nossa conduta e o nosso comportamento
é guiado pela palavra de Deus e não pela nossa própria vontade ou pelos princípios e valores desse mundo. Se formos reprovados pelo mundo, que tenhamos a consciência de que estamos agindo em conformidade com a palavra de Deus. E que as nossas consciências, o nosso comportamento, a nossa conduta, as nossas escolhas são governadas pela palavra. Os apóstolos têm consciência disso. De que a vida deles deve ser governada pela palavra de Deus. E eles deveriam obedecer a Deus antes que aos homens. Há algo importante que nós aprendemos aqui nessa passagem, meus irmãos. Porque, biblicamente falando, as Escrituras chamam a nossa atenção para a responsabilidade que nós temos de nos submetermos às autoridades. Inclusive, a responsabilidade que nós temos de nos submetermos ao Estado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que o Estado ele é ministro de Deus. Então, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela não é anarquista, ela não é contra o Estado. Nós não podemos fazer do Estado o nosso Deus, mas nós devemos nos submeter à autoridade do Estado. Mas até o momento em que o Estado for submisso à palavra de Deus. Nesse sentido, meus irmãos, nós devemos ser submissos às autoridades desde que elas não exijam de nós aquilo que o Senhor proíbe ou que elas nos proíbam de fazer aquilo que o Senhor exige de nós. Então eu obedeço e me submeto às autoridades. Filhos devem honrar os seus pais. O quinto mandamento, ele não diz respeito apenas à obediência dos filhos aos pais, mas é um mandamento que diz respeito à obediência e à submissão às autoridades. Filhos devem obedecer os seus pais. Os membros de uma igreja devem honrar os seus líderes. Nós devemos nos submeter ao Estado. Mas até que ponto, irmãos? Não é uma obediência cega. Até que ponto? Se o Estado me proibir de fazer algo que Deus ordena, eu desobedeço o Estado. Se o Estado me ordena fazer algo que Deus proíbe, eu desobedeço o Estado. Nós devemos nos submeter às autoridades, meus irmãos. Mas apenas enquanto elas não exigem de nós nada que fira a palavra de Deus. Se o Estado disser assim, a partir de agora as igrejas elas vão abrir só uma vez no mês, a gente vai obedecer? É óbvio que não. É óbvio que não. E aí, nesse sentido, a desobediência, ela é justa. Ela é justa. Há que se entender a importância de honrarmos as autoridades, orarmos pelo rei, como o texto bíblico vai dizer. Hoje nós exercemos o nosso direito e dever enquanto cidadão, elegendo os nossos representantes, e nós devemos orar por eles. É assim que as Escrituras nos ensinam. Mas a submissão não pode ser cega, meus irmãos. Não pode ser cega. Ela deve ser governada pela palavra de Deus. Então, o texto vai dizer, Pedro vai responder. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que os homens. E aí é interessante a forma com que Pedro vai responder aqui a acusação dos saduceus. Porque ele diz assim, então Pedro, verso 30, o Deus de nossos pais. E é interessante que quando ele diz assim, o Deus de nossos pais, ele não está se referindo apenas aos apóstolos. Ele está falando assim, olha, o nosso Deus, eles eram judeus, os discípulos eram judeus, eles tinham a mesma fé, a mesma esperança, no mesmo Messias, nas mesmas profecias. É o nosso Deus, é isso que os apóstolos estão dizendo para os saduceus, o Deus de nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, o Deus de nossos pais. E aí é interessante, aqui é a facada no coração do saduceu, né?
ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. Meus irmãos, pense no saduceu ouvindo isso. Eles negavam a ressurreição e os apóstolos estão dizendo assim, Deus ressuscitou a Jesus. Eles estão dizendo, a gente não tem culpa na morte desse homem. E os discípulos estão dizendo, vós o matastes. Vós o matastes. Pendurando no madeiro, fazendo maldição. Porque não é isso que diz o texto de Deuteronômio? Maldito aquele que for pendurado no madeiro. E aí a ironia está no texto que segue, no verso 31. Porque o texto diz assim, Deus, porém, com a sua destra, exaltou o príncipe e o salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. É interessante, irmãos, que as expressões aqui, príncipe e salvador, no texto, elas vão fazer referência ao ofício real de Cristo e o ofício sacerdotal de Cristo. Ele é o rei e ele é o sacerdote. Mas vocês o mataram. Vocês o mataram. Mas a referência que o texto faz aqui ao Senhor Jesus como príncipe e ao ofício real, nos lembra, meus irmãos, de uma outra figura no texto das Escrituras, que é o exemplo de Josué. Inclusive, Josué é o nome no hebraico para Jesus no Novo Testamento. Josué, no Antigo Testamento, ele é uma figura de Cristo. E ele representa Cristo na medida em que ele conduz a nação até a terra prometida, como um líder militar que lidera a nação até a terra que o Senhor havia prometido para o seu povo. O que essa passagem vai nos mostrar, meus irmãos, é isso que os discípulos estão aqui afirmando aos saduceus. É que o Senhor Jesus é esse nosso líder. Inclusive a expressão aqui no texto original para príncipe é capitão, líder. Ele é o nosso capitão. Ele é aquele que lidera o seu povo até a Canaã celestial. O Senhor Jesus é o nosso libertador. O Senhor Jesus é o nosso salvador. Aquele que foi enviado por Deus para conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Meus irmãos, é sobre esse libertador que o texto está falando. É sobre esse libertador que os apóstolos estão falando. Sobre o líder, o capitão, aquele que nos lidera para arrependimento e remissão de pecados. Esse líder que conquistou para nós a terra prometida, mas não por meio de uma espada, não por meio de um motim, mas por meio da cruz. Os apóstolos concluem essa parte da passagem dizendo assim, ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles presenciaram tudo isso. E o Espírito Santo é aquele que testemunha em seus próprios corações acerca dessas verdades. Obviamente, meus irmãos, muitas coisas que nós poderemos aprender à luz dessa passagem. Mas eu quero concluir chamando a sua atenção para a esperança que nós devemos ter nesse líder que nos lidera para a vitória na cruz do Calvário. Portanto, meus irmãos, meio em meio às dificuldades, mesmo em meio à oposição, mesmo em meio às lutas que nós temos de enfrentar e nós enfrentaremos. Enfrentemos essas lutas, meus irmãos, certos de que há um capitão vitorioso que nos lidera, marchando triunfante para a Canaã celestial, por meio da sua morte na cruz. Todo aquele, portanto, que coloca a sua fé e sua esperança nesse líder,
há de triunfar com ele no último dia. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.